precisa intervir, né, dando capacitações mínimas que salvam vidas a esses professores. Porque o que a gente não pode é ter uma criança, por exemplo, falei da convulsão, que você facilmente faria uma lateralização na criança, não permitindo que ela broncoaspirasse, né, uma secreção, ou que a língua não causasse uma obstrução das vias aéreas. Só em você lateralizar a criança já resolveria. E aí o professor não sabe fazer isso. Por exemplo, a criança que teve uma crise convulsiva e acabou da crise convulsiva, o professor coloca ela deitada de barriga para cima, a própria língua da criança pode obstruir a passagem do ar, fazendo parada respiratória, depois parada cardíaca. Então, uma ajuda do professor inadequada pode matar a criança, porque não sabe o que fazer. Né? Entendi. Um engasgo, talvez. Agora, o que é interessante aí, olhar nessa lei aí, eu até deixei ela exposta aí, a lei, é que ela fala sobre professores, funcionários de estabelecimento de ensino público e privado de educação básica e de estabelecimento de recreação infantil. Todos têm que fazer. Todos têm que fazer. Aí, eu falei, justo, falou justamente. Então, a questão é o seguinte, essa lei, ela surge por de quê? Qual foi o motivo dessa lei? Então, como eu falei, ela recebeu até esse nome de Lei Lucas por causa da morte de um aluno, né? O menino passou mal na sala de aula, não souberam o que fazer, e aí, por não saber o que fazer, a criança veio a óbito, e aí essa tragédia, né, de uma criança que morreu, e os professores não sabiam o que fazer, não deram assistência adequada, foi instituída essa lei. Porque, na verdade, foi mais um caso, né, de vários que já haviam acontecido, fora as subnotificações, né? Que talvez, às vezes, a gente não saiba efetivamente tudo o que está acontecendo, porque, às vezes, alguns fatos são encobertos e não são notificados. E aí, porque a criança passou mal e veio a óbito e os professores não sabiam o que fazer, foi instituída essa lei para compungir tanto a parte administrativa quanto a parte pedagógica, todos têm um conhecimento para, caso haja uma intercorrência de primeiros socorros, os professores saibam o que fazer nessa sala de aula. Recentemente eu tive uma informação aqui numa comunidade evangélica, que teve uma criança que a mãe foi dar milho para ela, um bebê. Aí a criança ela veio engasgar e teve suas complicações, ninguém sabia fazer nada. E a criança, infelizmente, veio a óbito. Então essa questão do conhecimento, ela é muito importante. Eu vou passar um vídeo aqui, Indrigo, só para a gente ter uma certa noção. E para quem nos assiste aí, você que está nos assistindo aí, deixa os seus comentários aqui. Uma boa noite, porque a autoridade aqui hoje é o Indrigo. Então fala, autoridade. Legal. Vou passar o vídeo, não? Vou. Acho que ela soltou já um pouco. Voltou? Voltou. Chico, já vai aqui, já vamos pro hospital direto aí. Não, gente, vocês mesmo levem, Chico. Não. Olhando, a gente está vendo ali esse vídeo, a gente vê que é uma criança que ela parece que ela não está respirando, né? Ela está engasgada. Dá a impressão que ela está em parada respiratória, tá bem reativa, né? Quietinha. Tudo bem que é um bebê muito pequenininho ali, né? Deve estar ali no seu primeiro mês, no máximo segundo mês de vida, né? Ou dias ali, é bem pequenininho, mas ela está bem reativa, né? Provavelmente numa parada respiratória. Mas aí a pergunta que eu te faço, né? Porque a gente vê que a lei, ela está muito colocada para os professores, para os adultos, né? Para os adultos, para exatamente, é direcionado aos professores, exatamente. E você acha que a gente está muito aquém em relação à questão de primeiros socorros de uma forma geral? Porque os pais poderiam ter
se tivesse o conhecimento até mesmo desde berço na escola, poderia ter aprendido a fazer uma manobra, né, dessa. E nesse caso especificamente, né, que não está falando de uma situação escolar, mas se trata de uma criança, né, bebê, numa situação de emergência, a gente até vê o policial ali com muita tranquilidade, né, fazendo essa manobra para desengasgar ali o bebezinho. A gente não está conseguindo perceber e sem ter uma informação exata de qual foi o objeto, provavelmente causador desse engasgo, mas ele está fazendo uma manobra adequada, né? Ali uma descompressão, ali fazendo umas leves pressões ali na região dorsal do bebezinho com a intenção de desobstruir essa via aérea que pode estar comprometida, até porque a gente não sabe, né? Porque um bebezinho daquele era para estar mamando só peito, mas vai que alguém deu alguma coisa para ele comer, aí pode ter alguma obstrução ali no trato respiratório, ali nível boca, faringe, até laringe, até traqueia, e aí essas compressões ajudam a desfazer essa condição de obstrução. Mas você vê aí com esse vídeo a desinformação da nossa sociedade. É muito difícil a gente conhecer pais que saibam o que fazer, dar assistência de primeiro socorro de forma adequada na sua família. É difícil, difícil. Porque não é cultural, né? As nossas escolas, a nossa sociedade, as pessoas, na verdade, até evitam, né? Se afastam. Quando vê alguém em emergência, dificilmente você tem alguém com habilitação, com capacitação adequada, dando assistência. Às vezes são os curiosos, né? Mas a capacitação mesmo, o conhecimento ali é difícil. Porque não é uma rotina, aquela mesma história que eu te falei anteriormente naquele nosso bate-papo lá. Não é uma cobrança, não é lei, não é uma exigência, então ninguém faz, né? Se obriga, se tivesse uma lei também que obrigasse todos os pais a conhecerem técnica de primeiros socorros, isso fosse uma exigência, como, por exemplo, você vê aí, né? O pai, às vezes, ganha uma cesta básica, uma Bolsa Família, ele tem que apresentar uma certificação mostrando que o filho está cadastrado e está estudando. Aí ele ganha a bolsa. Então ele amostra, ele faz. Se o governo exigisse uma certificação mostrando que o pai tem uma capacitação de primeiros socorros para dar assistência aos filhos dentro de casa para se habilitar um projeto social como esse, aí as coisas mudariam. Infelizmente, assim funcionam as coisas, né? Mas a gente tem que atentar aqui o nosso olhar nesse momento que essas capacitações elas são fundamentais, porque a gente tem que estar pronto. Um professor também precisa estar pronto. Uma criança pode fazer uma crise convulsiva por uma hiperpirexia na sala de aula. Por exemplo, chegou na sala, não falou, ninguém falou nada, os pais não informaram. De repente, uma criança que vem pelo transporte escolar, uma criança com uma temperatura de 39, 39,5, faz aí uma crise convulsiva na sala de aula. E aí, o que o professor faz? Vai deixar a criança morrer por asfixia no estado pós-comicial porque não sabia desobstruir uma via aérea? Uma criança ali chupa uma bala, engasga, como essa daí agora do milho que se engasgou, o professor não sabia fazer uma manobra simples, que a gente chama de manobra de Heimlich, não desobstruir essa via aérea, a criança morrer por parada respiratória, porque estava com um grão de milho e uma bala engasgada. Complicado, né? Então, essa inobservância, uma criança que se afoga e aí ninguém viu, quer dizer, faltou ali a responsabilidade. Ou então, se ela se afogou, tem um deadline, né, um tempo ali que a criança faz um laringoespasmo e a água não vai nem para o pulmão. Então, nesse meio termo, se alguém já pegasse, tirasse, abrisse as vias aéreas dela, fizesse uma limpezazinha na cavidade oral, inspecionasse para ver se não tem nenhum corpo estranho, tirasse ali, lateralizasse a criança para poder sair a aguinha, e aí talvez fosse necessário fazer uma reanimação. Se for rápido, você aumenta a probabilidade de reanimação, né? O prognóstico melhora muito. Mas o problema é que, às vezes, a gente fica triste porque as pessoas não cumprem as regras, né? E não se preocupam. Às vezes a gente vê os pais que não se preocupam nem com os filhos, né? Porque isso tem que começar dentro de casa, nessa preocupação. Você imagina na escola.